Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Boni Esportes. Conto com o seu like aí no vídeo e a sua inscrição aqui no canal, hein? Expediente Futebol está no ar, nesse embalo. Brasileirão vem aí. Sexta-feira, todo mundo animado, começando o seu Happy Hour esportivo. Expediente Futebol no ar, com esse timaço aqui ao meu lado. Leandro Quesada, Edmundo Animal, PVC e Eugênio Leal. Grande turma reunida, muitos assuntos no mercado da bola. Everton já é jogador do São Paulo, Roger está chegando ao Corinthians, Luca indo para o Internacional, troca, Sacha no Santos, Zeca no Inter. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho aqui no Expediente Futebol. E você vai participar da nossa enquete, hein? Para você, quem vai ser o campeão brasileiro de 2018? Vamos escolher aqui o favorito da galera, aquele que na cotação do povão está em primeiro lugar para ganhar o difícil campeonato brasileiro. René Júnior vai jogar domingo pelo Corinthians, contra o Fluminense. E ele está agora lá na coletiva, no CT Joaquim Grave. E a nossa equipe está lá e nós abrimos o expediente com a coletiva do Timão. Vamos ver. René, boa tarde. Boa tarde. Depois de vocês conquistarem o bi estadual, agora a defesa do título nacional, né? Que é mais difícil, é mais longo, com grandes equipes. O Corinthians tem mostrado aí nas últimas conquistas recentes, né? Ganhou 11, ganhou 15, ganhou 17, que arrancar bem no começo é algo fundamental, assim. No ano passado fez um primeiro turno muito bom, 2011, por exemplo, ganhou 9 dos 10 primeiros jogos, isso ajudou na campanha. Claro que é muito difícil fazer o que vocês fizeram no ano passado aqui, mas talvez uma ideia, já vocês têm que começar bem, é um caminho para conquistar esse título? Boa tarde, primeiramente. A gente sabe que ano passado o Corinthians não era um dos favoritos, como muitos diziam, mas esse ano sabe que é diferente, é o atual detentor do título, sabe que a atenção vai ser redobrada das outras equipes, mas é o que o Carille fala, é o que a gente procura passar ali entre nós, jogo após jogo, que só assim a gente vai saber realmente qual é a nossa força dentro da competição. E a primeira batalha já é domingo, a gente espera estrear bem diante do nosso torcedor e com placar favorável. Agora sempre tem aquela história que no jogo seguinte é uma conquista, sempre tem aquela história do relaxamento, falam muito da expressão a ressaca, né? No ano passado isso aconteceu também, o time foi campeão paulista e aí estreou, empatou em casa com a Chapecoense. Vocês conseguiram essa semana aí encontrar algum remedinho para essa ressaca? Dá para apresentar um futebol bacana também, ou é natural que você tenha um relaxamento por toda a comemoração, por todo o desgaste que vocês tiveram na final contra o Palmeiras? É lógico que tem o cansaço, mas a gente falou, né? Comemoração foi até terça-feira, depois já viramos uma chave, todos concentrados para fazer um grande campeonato. A semana foi boa de trabalho, o pessoal da preparação física procurou dosar bem e quando teve que ser intenso, está sendo. A gente espera, igual eu falei mais uma vez, estrear bem para arrancar com o pé direito. René, você, pelo jeito, tudo indica, né, pelos treinos e tal, vai ser a grande novidade do time para domingo. Deve ocupar aí o lugar do Michael, que interessa a times do exterior, aí time da Ucrânia. Provavelmente vai ser negociado. É a grande chance que você sonhava? É lógico, foi o que eu falei quando eu cheguei. Eu vim para o Corinthians para vencer, para triunfar. Infelizmente, ver lesão me atrapalhou um pouco, minha sequência. Mas agora eu estou podendo ter a oportunidade. Espero agarrar da melhor maneira possível para ter uma sequência com a camisa do Corinthians e poder mostrar meu futebol cada rodada mais. Como é que é jogar do lado do Ralf ali, um cara que de repente você via há alguns anos atrás pela televisão e tal, agora você está ali do lado dele. Ele fala muito ou não? Enche muito o saco ou não? Não, o Ralf é um cara tranquilo. Eu joguei contra ele em 2013, quando eu estava no Santos. É um jogador de muita qualidade e, acima de tudo, é vitorioso. A gente sabe que o Ralf representa para o Corinthians, não só o Ralf, mas o Cássio, Danilo, Sheik. Tendo esses caras do lado, te dá uma tranquilidade melhor. Foi igual eu falei, independente de quem jogar, a gente vai procurar honrar a camisa do Corinthians, dar o nosso melhor e conquistar cada vez mais essa camisa.
René, não sei se você tem acompanhado todo o noticiário aí envolvendo o Maicon, né? Ontem ele não treinou e o Carille disse numa entrevista que ele já está negociado, inclusive, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o que abre, obviamente, um espaço para você como titular na equipe. Queria saber como é que é tudo isso para você e não vou dizer, obviamente, ganhar esse presente, porque você trabalha bastante para chegar à equipe titular, mas como é que você acompanhou tudo isso ao longo da semana? Então, foi o que eu falei, na nossa posição ali é muito concorrida, são grandes jogadores, o Ralf, o Maicon, o Gabriel. Eu machuquei, o Maicon entrou, fez essa função e foi muito bem. Agora eu estou podendo voltar, espero continuar tendo a sequência que eu vinha tendo. Mas quanto ao Maicon, independente do que acontecer, se ele tiver que ficar com nós, ficaremos felizes. Mas também se tiver que ir, é um grande jogador, merece. Conheço o Maicon já não é de hoje, joguei com ele na Ponte Preta, sei da qualidade dele. A gente fica feliz pelo momento que ele está vivendo com a camisa do Corinthians. Só desejo melhor para ele, independente se fosse ficar, a gente está na torcida. Queria que você falasse um pouquinho como é que fica essa dupla de volantes aí, né? Você com o Ralf, porque o Maicon é um jogador de mais mobilidade, de mais chegada no ataque. O que acaba mudando no esquema mesmo do Carille com você e o Ralf ali no meio? O Carille pede para eu poder encostar um pouco mais nos homens da frente para triangular. Eu sou um jogador que gosta de ficar mais com a bola, mas também se tiver que chegar na área eu vou procurar chegar. O Carille tem pedido e a gente espera que possa dar certo essa parceria aí com o Ralf, que é um jogador que te deixa leve para flutuar ali, para poder ajudar nos homens da frente, Rodriguinho, Matheus, Cleison, e a gente espera que possa dar certo no domingo. René, boa tarde. Algumas notícias dão conta de que possivelmente o Roger deve ser um reforço para vocês para jogar no ataque. Eu queria saber a tua opinião a respeito dessa contratação e se você puder contar para a gente qual foi a tônica dessa conversa que rolou no começo do treino ali com o Balbuena e o Cássio, conversando com os jogadores. Não, ali foi uma conversa nossa mesmo. Conversamos coisa básica de grupo, no decorrer do ano, nada demais. E quanto ao Roger, sou suspeito para falar, que eu joguei com o Roger 2 vezes na Ponte Preta, é um grande jogador, finalizador. Se vier a gente fica feliz, mas independente, no grupo tem opções também para fazer. A gente vem jogando sem centroavante, tem dado certo. Independente de quem chegar, o grupo tem bastante peça, cara, ele sabe com o que trabalhar. E quem tem a ganhar com isso é o Corinthians. René, diferentemente do ano passado, e especialmente por ter sido campeão, você acha que as equipes vão jogar de um jeito diferente contra o Corinthians este ano? Vão se preparar mais para enfrentar o Corinthians em relação até a outros adversários? Sem dúvida, foi o que eu falei, o atual detentor do título, é normal a atenção se redobrar. A gente sabe que as equipes vão vir fechadas, ainda mais a gente jogando em casa, sabe que a gente é forte, ainda mais tendo o apoio da torcida. Mas a gente espera poder sobressair, independente da forma que venham contra nós. A gente espera poder jogar nosso futebol, colocar nosso ritmo em jogo para triunfar dentro de casa. René, tudo bem? Muito bem, tá aí o René Júnior, que provavelmente estará em campo domingo pelo Corinthians contra o Fluminense, primeira rodada do Brasileirão. E pra você, hein? Quem vai ser o campeão brasileiro de 2018? Você aposta no Palmeiras, aposta no Corinthians, no Grêmio, no Cruzeiro, no Flamengo? Em algum outro time? Quem você acha que vai ser o campeão brasileiro? Participe, a nossa enquete está aí lançada, ó, hashtag Expediente Futebol, e mande seu vídeo também. Aqui, ó, celular assim, na horizontal, manda para aquele número ali, WhatsApp, diga o seu nome, a sua cidade e dê o seu palpite. Quem vai ser o campeão brasileiro? Girando a informação, começando pelo Palmeiras, um dos favoritos do Brasileirão, Fernando Caetano. Olá, amigos do Expediente Futebol. Aqui no Palmeiras, o técnico Roger Machado acredita que o time está em crescimento, mas ainda é preciso melhorar a defesa, o meio-campo e o ataque para confirmar que o Verdão é mesmo candidato à conquista do título brasileiro. Rapaz, tem que melhorar bastante coisa, hein, Fernando Caetano? Já já os nossos comentaristas aqui vão analisar aí o Palmeiras e as possibilidades do Verdão no Campeonato Brasileiro. Aliás, nós vamos mostrar para você os times que vão começar o Campeonato Brasileiro. As 20 equipes da primeira divisão do futebol brasileiro, nós vamos dar aqui os times prováveis que iniciam o campeonato. Por exemplo, o Fluminense vai enfrentar o Corinthians. Juliano Lima. Se o assunto é Fluminense, vamos falar de atacante, começando por um veterano, Kleber Gladiador. Deve assinar contrato até o final de 2019, vai passar por exames médicos e aí sim
sendo apresentado pelo Fluminense de forma oficial. Quem foi apresentado hoje foi o João Carlos. 23 anos, 4 gols pela Cabo Friense, destaque do time no Campeonato Carioca, 3 assistências e falou que o desejo é seguir os passos do Fred. Mais informações daqui a pouquinho no Expediente Futebol. Flamengo vai estrear amanhã, hein? 7 da noite contra o Vitória, lá no Barradão, em Salvador. Álvaro Loureiro. Fala, galera que se liga no Expediente Futebol. A gente acompanhou um pouquinho da última atividade do Flamengo antes da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, fora de casa, contra o Vitória no Barradão. Quem participou normalmente dessa atividade foi o meio-atacante Everton, que pode estar se transferindo para o São Paulo. Daqui a pouquinho, as últimas do Mengão, dentro do Expediente Futebol. Fique ligado. Valeu, estamos ligados. Álvaro Loureiro, agora o futebol mineiro. Expectativa para Cruzeiro, Atlético e América no Brasileirão. Diego Bertozzi. Fala, João. De roupa nova, o Atlético vai estrear no Brasileirão contra o Vasco. Hoje à tarde o elenco treinou na cidade do Galo e Thiago Largue pode receber um reforço argentino nas próximas horas. Daqui a pouco eu digo quem é. A Raposa saiu da toca hoje e treinou pela manhã no Mineirão. Para o Cruzeiro, vem aí um vestibular com 12 rodadas. Conseguir arrancar na tabela e ficar no grupo de cima é a meta de Mano Menezes até a parada para a Copa do Mundo. E tem também o Coelho, que está firme no propósito de continuar na Série A, João. Legal, obrigado, Bertozzi. Daqui a pouco juntos. E olha, desde que o brasileiro virou de pontos corridos, nunca um time gaúcho conquistou o Brasileirão. Vamos ao Rio Grande do Sul. Expectativa da dupla Grenal. Wagner Martins. Alô, Wagner. Oi, João. E no Internacional, a possibilidade de William Potker voltar à equipe titular domingo contra o Bahia. Troca-trocas confirmados com os paulistas. Com o Corinthians, vem Luca e vai Roger. Com o Santos, Sacha fica na Baixada Santista e aqui para Porto Alegre vem o lateral Zeca. E no Grêmio, que estreia amanhã contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, André, pela primeira vez relacionado à disposição de Renato. Será que ele vai para o jogo, João? Opa! Já nós vamos ter todas essas informações com o Wagner Martins. Vamos falar do Ceará, que está de volta à primeira divisão. Vamos falar do Bahia e do Vitória. Vamos falar do Sport, que é o representante de Pernambuco. Estaremos também indo até Curitiba, né? Porque tem o Curitiba, tem o Atlético e tem o Paraná Clube na primeira divisão do futebol brasileiro. Nós vamos rodar o Brasil nesse clima de Brasileirão. E também no Expediente Internacional, os destaques do final de semana do Fox Sports. Amanhã tem Barcelona e Valência, domingo tem Milan e Nápoles, jogos importantes e também a definição dos confrontos da semifinal da Champions League. Edmundo! Au, Edmundo é animal. Quando se fala em campeonato brasileiro, Edmundo tem muita história para contar. Tá lá no livro, né, dos recordes do Campeonato Brasileiro, o animal Edmundo. Tudo bem, Ed? Tudo ótimo, João. Boa tarde a você, os amigos da bancada. Mas eu quero aproveitar o nosso espaço aqui para mandar os parabéns, felicidade, muitos anos de vida para o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o meu ídolo Roberto Dinamite. Olha só, aniversário do Bob Dinamite, é verdade. 190 gols marcados, né? Tomei um susto. No Campeonato Brasileiro. Jamais será superado esse recorde. Grande Roberto Dinamite, felicidades. Grande abraço para o Roberto, um jogador espetacular e grande ídolo dos vascaínos. PVC, bem-vindo ao Expediente, PVC. Obrigado, João. Olá a todo mundo que está assistindo a gente. Essa é uma coisa que a gente repete há muito tempo, né? Uhum. Os estaduais deveriam ser pré-temporada do Brasileirão. Uhum. Mas não vão ser nunca. Sabe por quê? Porque no dia, véspera da abertura do campeonato, o Everton sai do Flamengo, chega no São Paulo, o Roger sai do Internacional, vem pro Corinthians, o Inter contrata o Zeca, o Santos procura um camisa 10. E o time é vendido. O Maicon é vendido e os times são completamente diferentes. E esse é um pedaço da razão de o campeonato, há tanto tempo a gente discutia a qualidade dele. Porque os times se transformam o ano inteiro. O ano todo nunca tem um time montado. E nós vamos mostrar daqui a pouco os times que vão iniciar o Campeonato Brasileiro e muito provavelmente esses times desse final de semana agora não serão os times da virada do turno. Vai ter
Muita mudança. Leandro Quesada. Tudo bem, seu Quesada? Um prazer. Tudo bem, seu João. Tudo bem. Prazer estar aqui. A gente vai discutir muito o Campeonato Brasileiro e sempre quando começa o Campeonato Brasileiro eu gosto de puxar essa discussão a respeito do sistema de disputa. Se é melhor mesmo pontos corridos ou mata-mata. O fato é que nos pontos corridos, os clubes que têm isso aqui de dinheiro têm isso aqui de chance de conquistar o título. Pois é. Você está levando fé no seu time, torcedor? Para você, quem vai ser o campeão brasileiro de 2018? Participe da nossa enquete. E o salário? Eduardo Savoia! Olha ele aí, grande Savoia, que já viu tantos campeonatos brasileiros. É um prazer recebê-lo, Savoia. Prazer é todo meu. Ô, João e companheiros, boa tarde a todos, o pessoal de casa também. Quem sabe melhor disputar, já que o Quesada tocou nesse assunto, quem sabe melhor disputar o turno e retorno por pontos corridos? PVC falou uma coisa legal. Antes do campeonato, estão trocando jogadores. E em meio ao campeonato, na janela europeia, também muitos clubes que hoje podem ser vistos como favorito à conquista do título, perdem seus principais jogadores. Esses clubes perdem, né? Porque são alguns clubes. E você começa um turno, um campeonato, e no segundo turno, talvez antes disso, você já não tem mais a mesma força. Então, é difícil hoje você fazer uma previsão quem vai ser. Mas, coincidentemente, eu estava falando sobre isso com o André Sanches, presidente do Corinthians. E ele me disse o seguinte, que o segredo do Corinthians no Campeonato Brasileiro é o seguinte. O Corinthians tem, segundo o Andrés, eu acreditei dele, mas é por aí mesmo. O Corinthians tem 82% de aproveitamento nos jogos em casa. Se ele repetir essa média no primeiro turno, ele vai conseguir 15 vitórias, pode ter 2 empates em casa e 2 derrotas. Já são 47 pontos ganhos. Se ele fizer uma campanha inferior no segundo turno, mas ganhando 6 vezes, é possível ganhar 6 fora. Perder mais 6 e empatar 7 vezes fora, chegar aos 71 pontos. Provavelmente estará entre os 3 e com grandes possibilidades até de ser o campeão. Quer dizer, esse é um cálculo que o Corinthians está fazendo para chegar ao bicampeonato. Porque os jogos em casa, hoje, são fundamentais. Principalmente para equipes que têm uma arena, como o Corinthians, como o Grêmio, como o Palmeiras, coisa que o Flamengo não tem, o Fluminense não tem. Então, acho que esses clubes que têm casa saem na frente em jogos de turno e retorno por pontos corridos. É isso aí, Savoia. Fazer o dever de casa e beliscar pontos fora é a receita para se dar bem aí no campeonato. Eugênio Leal, grande Eugênio, bem-vindo aqui ao Expediente, Eugênio. Tudo bem, João? Tudo um abraço bem, para você, os companheiros. Já que a gente vai começar o Campeonato Brasileiro, queria chamar a atenção para um clube que fez, e tem feito ultimamente, né, tudo diferente da maioria, e dessa vez teve a ousadia de apostar no diferente. Eu fiquei encantado com o que eu vi ontem, especialmente no primeiro tempo do jogo do Atlético Paranaense com o Nils. O Nils é fraco, não faz um bom campeonato argentino, é outra história. A questão é o conceito de jogo que o Atlético do Fernando Diniz colocou em prática. É claro, precisa de ajustes ainda. É um time que jogou poucas vezes esse ano e pela primeira vez conseguiu mostrar esse conceito diferente, mas é algo que me enche de esperança a gente ver um futebol melhor praticado no Campeonato Brasileiro e vou ficar sempre muito atento aos jogos do Furacão. Muito bem. Será que pode surpreender? Será que pode chegar aí no mínimo a Libertadores? São 6 vagas diretas ou até pensar em título, Atlético Paranaense? Nós vamos analisar todas essas possibilidades aqui no Expediente. Primeira rodada do Brasileirão, hein? Hoje começa a Série B, amanhã começa a Série A. A primeira divisão já abre com um jogaço, né? O campeão da Copa do Brasil recebendo o campeão da Libertadores. Campeão mineiro contra campeão gaúcho. Amanhã Cruzeiro e Grêmio, 4 da tarde. Vitória e Flamengo, 7 da noite. 9 da noite, Santos e Ceará. O jogo da balada está mantido neste ano no Campeonato Brasileiro. Também o jogo do domingão pela manhã. 11 da manhã, América Mineiro e Sport. 4 da tarde, Vasco e Atlético Mineiro. Em São Januário,
Ainda no domingo, 4 da tarde, Corinthians e Fluminense em Itaquera, Internacional e Bahia lá no Beira-Rio. Time que o Eugênio destacou aqui, ó. Domingo, 7 da noite, Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. E na segunda, 2 jogos às 8 da noite. Botafogo e Palmeiras no Newton Santos e São Paulo e Paraná no estádio do Morumbi. Portanto, essa é a primeira rodada do Brasileirão. Vamos então ouvir o Fábio Carille? Ou o Gudrian? Gudrian está lá no CT, ao vivo. Gudrian Neufer vem aí no CT. Joaquim Grava com as informações do Timão, que é o atual campeão brasileiro. Tudo bem, Gudrian? Tudo ótimo! Boa noite, João e amigos do Expediente Futebol. Olha, a nossa equipe acompanhou o treino hoje, o treino do Corinthians e depois também a entrevista do René Júnior. René Júnior, essa será a grande novidade do time no domingo contra o Fluminense na Arena em Itaquera. Ele vai ocupar a vaga de Maicon. Maicon, herói do título do Campeonato Paulista, o jogador que bateu o último pênalti no Allianz Parque, foi sacado do time ao longo da semana. Isto porque o Carille já está pensando no futuro, porque provavelmente o próprio Carille já disse nos canais Fox Sports que o Maicon estaria negociado com o futebol ucraniano. Então, já pensando lá na frente, o Carille aposta em René Júnior. E foi ele que conversou com a gente aqui, com os jornalistas, depois do treino de hoje. E o René Júnior, entre outras coisas, disse o seguinte, que o Corinthians, para o Campeonato Brasileiro desse ano, embora o time seja muito parecido, a situação é completamente diferente, segundo ele. No ano passado, o Corinthians não era o favorito, inclusive para muitos era considerado até uma zebra. Para esse ano, não. É o favorito e vai defender o título. Então, de acordo com ele, por isso essa edição para o Corinthians será ainda mais difícil. João. Ok, muito obrigado. Valeu, Gudrian Neufer. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui os times de Corinthians e Fluminense para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fábio Carille, né, conversou com o Benjamin Bach, gravou um Aqui com Benja espetacular, participou aqui da programação do Fox Sports hoje e falou sobre a saída de Michael indo para o Shakhtar Donetsk. Então, o primeiro passo, procurar manter essas ideias, essa filosofia que foi implantada pelo Mano dentro do Corinthians e hoje, né, além da busca de jogadores, Benja, que a gente não perca ninguém. Igual você falou no passado. Igual eu falei ano passado. Mas você tem medo? Tem alguns que você acha que o Michael pode sair agora? Sim. O Michael está negociado já com o Shakhtar. Já está negociado, tanto que domingo já estou até tirando ele da equipe. Ah, é? Mas vai continuar com a gente até a parada da Copa. Então, mas a gente tem que andar, né? E o Corinthians tem que andar. Isso não quer dizer que ali na frente ele não volte a jogar, dependendo das nossas dificuldades, mas a gente tem que pensar no Corinthians e pode acontecer mais jogadores. Porque quando acontece da equipe se destacar, é natural que outras equipes venham atrás e principalmente de fora do país. Muito boa aí a entrevista, o bate-papo do Benja com o Fábio Carille. Então o Corinthians começa o brasileiro com esse quadro, né? Michael indo embora, já está negociado, o Carille trouxe a informação e o Roger muito provavelmente chegando para ser aquele homem de área que o Corinthians tem buscado tanto no campeonato. Eu acho que o Roger é uma boa opção no sentido de ter exatamente essa palavra, opção. O Corinthians nesse ano conseguiu criar maneiras diferentes de jogar. Quando se dizia no começo do ano que o Carille parecia, de certa maneira, escravo de um sistema, ele mostrou que não estava escravo de um sistema, ele mudou, tirou o centroavante, voltou a ter centroavante, voltou a jogar sem centroavante, e agora ele tem a opção de ter. Se o Roger jogar o que jogou no Internacional, ele não vai ser titular do Corinthians. Ele vai ser titular do Corinthians se ele conseguir jogar o que jogou no Botafogo do ano passado. Sobre o que o René Júnior falou, eu acho que ele vai muito na direção certa. O Corinthians desse ano, campeão paulista, com todo o mérito por ser o time mais regular do Brasil nos últimos 10 anos, mas ele é diferente do ano passado. Da comparação com o Campeonato Paulista do ano passado. O Corinthians esse ano jogou 22 vezes e não venceu 11. Então metade dos jogos ele não conseguiu vencer. O que dá uma noção de que é mais difícil fazer uma campanha como a do primeiro turno do ano passado, que foi exatamente a campanha que o Savoia disse. O melhor primeiro turno de todos os tempos nos pontos corridos. 47 pontos. O Corinthians fez ano passado. Só que ele jogou 19 vezes e ganhou 14. E dessa vez ele jogou no ano 22 vezes e não ganhou 11. Então esse é o cuidado, para saber se o Corinthians vai ter
condição de ganhar muitos jogos como ganhava no ano passado. Pois é, Corinthians vai defender o título. E aí, Animal? O que você acha, hein? O Corinthians perdeu peças importantes, mas ganhou moral. É um time respeitado, porque ganhou um padrão de jogo, né? E quando você tem um time formado, você pode perder uma peça ou outra e você vai buscar uma peça ou outra pontualmente. É isso que o Corinthians fez. O primeiro semestre, primeiro quadrimestre ou trimestre, né, de futebol, o Corinthians perdeu a referência, perdeu o Jô. Sofreu. Acho que muito dos números que o PVC nos trouxe passa por isso, por não ter a referência e ter se acostumado na temporada de 2017, jogar com ela, e aí oscilou. Deixou de ganhar mais partidas do que o normal da temporada. Se o jogo não tivesse saído, não, mas olha aqui, olha o Corinthians é campeão paulista e tem uma situação tranquila na Libertadores. Sem o Jô. Imagina se ele tivesse ficado. Não, mas vamos pensar só um detalhe. Eu acho que passa muito pelo campeonato mata-mata. Porque ele perdeu o primeiro jogo pro São Paulo. Pro Bragantino e pro Perdeu Palmeiras. pro Bragantino, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Bragantino, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Palmeiras. Ele teve força, tem força nos seus jogadores, força da sua torcida, tem força para recuperar. Mas perdeu a regularidade que tinha no ano passado. Mas eu acho que vem essa perda de regularidade ainda com o Jô. Porque no segundo turno do Brasileiro do ano passado, quando ele jogou 19 vezes e ganhou 7. Caiu de rendimento. Ele É verdade, PVC, é verdade. Mas aí você já não atribui, na minha opinião, a você ter, apesar de ter perdido, né, alguns jogadores também na sequência da temporada. Não, minto. No final do ano que ele perdeu o Arana, o Pablo e o Jô, né? Quando você perde a espinha dorsal, um jogador de defesa, meio campo e ataque, você começa a ter um baque técnico que se faz necessário recuperar. Só que eu acho que o campeonato de mata-mata, ele te dá essa possibilidade. Se fosse um campeonato de pontos corridos, é mais difícil, 11 vitórias e 11 jogos que não ganhou, ele não estaria na ponta da tabela, não seria o campeão. Agora, e o Roger, hein? Tá chegando aí. A gente tá falando aqui desde janeiro, o Jô foi vendido e o Corinthians procura o centroavante. O Corinthians procura um homem de área. Chegou o homem de área. Roger, ele pode ocupar esse espaço? Ele pode ajudar o time do Corinthians? Ou é... A contratação, assim? A contratação do Roger se dá pela temporada de 2017. Ele só foi para o Internacional porque o Internacional ofereceu mais de salário do que o Corinthians. Ele já interessava ao Corinthians. Havia a transição entre o Roberto de Andrade e o Andrés, né? E aí o Roberto de Andrade não quis bancar um salário mais alto, ou o Andrés não quis pagar o valor que o Roger pedia. Eu vejo com bons olhos, por quê? Porque ele é melhor do que os jogadores que lá estão. Então é uma opção, é o jogador da posição, que se a torcida e o próprio Carille tiverem paciência, cedo ou tarde, ele vai fazer os gols que o Corinthians necessita para a temporada de 2018. Ele consegue fazer o que o Jô fazia? É uma característica parecida? Não. Não? Não, porque ele não tem a velocidade do Jô. O Jô fazia muito o pivô e funcionava muito para puxar contra-ataque também. O Roger é um jogador mais pesado, mais lento, que tem a questão de ser o homem de referência na área, mas não vai sair para o lado com tanta velocidade, não vai voltar para contornar ali no meio de campo como o Jô fazia, não tem esse arranque. O Jô trabalhava muito em cima do arranque e do giro veloz em cima dos zagueiros, que o Roger não tem. Ele vai ser um ponto na área, pode jogar de costas para o gol, fazendo um anteparo para os jogadores que se apresentam ali e completando o cruzamento. Mas voltar até a intermediária, às vezes até o meio de campo. O Corinthians fez gol de contra-ataque com o Jô arrancando do círculo central. Sim. O Roger não tem essa capacidade, não tem a explosão que o Jô dava ao time do Corinthians. Agora, a questão de se adaptar. O time tem que se adaptar à característica do jogador que tem disponível para o momento. Mas a minha pergunta é o seguinte: quem criava mais? O Botafogo ou o Corinthians? O Corinthians criava mais. O Corinthians cria mais. Então, teoricamente, ele vai ter mais chance, né, se repetir a temporada. Acho que é difícil repetir. Mas se o Corinthians criar,
e a bola chegar para ele finalizar, ele tem condições, eu até concordo com o Eugênio, ele não repete tecnicamente ou fisicamente, mas ele pode repetir o número de gols, ele pode fazer 15 gols no Campeonato Brasileiro. Eu não estou sentindo, 16, conversei com vários amigos corintianos 16. hoje, eu não estou percebendo uma empolgação dos corintianos com a contratação do Roger, não. Mesmo com essa busca por um homem de área, por um centroavante. Mas era para ver a empolgação? Que dominou. Não, porque o que eu estou associando é o seguinte, o Corinthians, desde quando o jogo foi vendido, se não me engano, em dezembro, né? Final de dezembro. Qual é a parte mais falada do noticiário do Corinthians? O Corinthians está em busca de um homem de área, de um jogador que possa ser a referência. E eu não percebo... Que cause essa expectativa na torcida. Tá aí o rendimento dele no Internacional para esclarecer isso, né? O torcedor do Corinthians... Ele foi para um time também com muitos atacantes, né? Leandro Damião, Nico Lopes e tal. Não conseguiu. William Potti. Ele disse que assim, ele tá saindo porque ele não tá feliz, a família dele não tá adaptada a Porto Alegre. Tem isso também. Ele pode ter jogado mal no Internacional porque não tá adaptado a Porto Alegre. É possível. Mas ele é um jogador que não foi bem no São Paulo, que não foi bem no Palmeiras, que não foi bem no Fluminense. Ele foi bem na Ponte Preta e no Botafogo, é isso? Foi muito bem na Ponte Preta e muito bem no Botafogo. Nos outros times ele não foi tão bem assim. Ele disse também que coincidências ou não, vai por mais um alvinegro, né? Vai. É Se verdade. ele se deu bem em dois Opa! alvinegros, pode ser que isso tenha influência. Gostou, Hepta, do comentário do Edmundo aqui? Ele foi bem na Ponte e no Botafogo. Vai para o Alvinegro agora. Quem sabe, de repente, não vai. Leandro Quesado está aqui pensativo, analisando os outros analisando porque, assim, primeiro, há uma defasagem nessa posição do Corinthians. A chegada do Roger pode resolver um problema pontual do time, mas quando ele se machucar, você não tem outro cara para o lugar dele. Isso é um problema básico. Já quer machucar o cara? Não, porque faz parte. Contusão, que é uma fatalidade do esporte de contato, e suspensão fazem parte de uma trajetória de 38 rodadas. É o problema que tinha com o Jô também, quando ele saiu do time. Esse é o problema. Quando o Jô estava lá, exatamente isso. Como é bom falar com pessoas inteligentes. Quando o Jô estava lá, o que a gente dizia aqui? Falta o substituto do Jô. Perfeito? Aí o Jô foi embora. Agora precisa contratar o cara para o lugar do Jô, mas continua sem o segundo, continua sem o reserva, no caso agora do Roger. Se o Roger não mudar o estilo de jogo, isso contraria totalmente o pensamento do Carille e que era do Tite também, que é um cara de área que saiba sair como o Jô saía, como o Love fez, e fez muito bem no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2015. Então ele não se encaixa nisso? Não, o time vai jogar em função do Roger. Para um time jogar em função de um centroavante, ele tem que ser top do top do top do top. O Roger, e um detalhe. Mas o Corinthians não joga em função do centroavante. Especialmente agora. Mas o Corinthians não joga em função do centroavante. Mas eu estou dizendo exatamente isso. Se ele ficar fixo lá, o Corinthians vai ter que jogar em função do centroavante, é isso que eu estou dizendo. Mas você ganha uma alternativa de jogo. É exatamente isso que eu estou dizendo, que hoje não tem. Mas a bola precisa chegar mais do que chega. Ele não precisa jogar todo o jogo. O Jô buscava. É isso que eu estou dizendo. O Jô buscava o jogo. É isso que eu estou dizendo. Então o Roger chega para ser reserva. Não, é ele uma chega para ser parte do elenco. Ele é uma opção. E aí, Savoia? Chega para ser titular. Titular? Chega pra ser titular. Fácil. É mesmo? Fácil. Ontem eu mandei um WhatsApp pro Andrés a respeito do Luca, que o Luca estava indo, o Luca queria ir embora, etc e tal. Aliás, tem umas informações sobre o Luca também. Opa! E aí o que ele disse? Falou, se me liberar, se vier o Roger, eu libero, porque foi pedido do Carille também. E outra coisa, o Andrés, e o Jô, que não foi uma contratação do Andrés, ela veio com o Roberto Andrade, ele também veio cheio de pontos de interrogação na cabeça do torcedor, na cabeça do jornalista, da mídia e do próprio Corinthians, porque ele tinha um passado recente que não avalizava. É verdade. E ele se transformou no principal jogador do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. A gente não dá para comparar tecnicamente o Jô com o Roger. Mas se você separar alguns quesitos, por exemplo, jogo aéreo, eu acho que o Roger cabeceia mais do que o Jô. E melhor. Ó, o gol de cabeça dele aí pelo Botafogo, ó. Então, ele cabeceia muito melhor. Ele tem uma presença de área melhor do que o Jô, porque o Jô não é centroavante, nunca foi. O Jô sempre foi segundo atacante. E outra coisa, é bom de grupo. O Roger é uma referência do bem. E o Corinthians hoje, felizmente, ele está povoado, está recheado de jogadores que se dão bem. Então, um cara que vem acrescentar, é um cara que tem uma
uma ideia de área melhor do que o Jô. E quantas vezes o Corinthians fez jogadas pelas laterais e teve que cruzar rasteiro, porque quando o Jô foi embora, a partir da saída do Jô, porque não tinha ninguém. Quem fazia gol de cabeça do Corinthians? Balbuena, às vezes o Henrique, às vezes o Pedro Henrique. A zagueirada, embora Agora parada. tem, né? Agora tem. Mas jogada de linha de fundo, precisa um cara bom lá, de cabeceio, um finalizador, que o Corinthians não teve. E o Luca, vou falar um negócio do Luca. Pode falar. Por que o Luca vai embora? Porque o Luca é um cara que se entrega. Os titulares da beirada do Corinthians são Romero e Cleison. E ele se entrega. Ele acha que não vai conseguir a posição, então quer ir embora sempre. Então o Carille se encheu de um jogador assim. Jogador que não tem ambição. Na dificuldade, você tem que superar. Você tem que mostrar pro treinador treinar mais, eu quero, é minha. E ele não tem essa gana, essa vontade. Gana, como dizem os argentinos. Entendi. Por isso ele foi embora tão facilmente mais uma vez. E deve ser em definitivo. Porque o Internacional estava contratando por empréstimo. Mas com a inclusão do Roger no negócio, o Inter pede o negócio em definitivo, porque o Luca fica em definitivo. Entendi. O Roger é um jogador que está na faixa de 30 anos, o Luca é um jogador que está na faixa dos 22 anos. Novíssimo. Então o Internacional considera, especialmente porque o Roger diz que não está feliz em Porto Alegre, que vai fazer um grande negócio. Eu acho sim, o que eu acho, o Roger pode ser titular, mas eu acho que o Corinthians ganhou repertório. O Corinthians não precisa jogar com um centroavante. Mas o Corinthians não podia jogar com centroavante na semana passada. E agora ele pode jogar com centroavante. Mas se o Roger não estiver bem, se o Roger jogar o que jogou no Internacional, não vai jogar o Roger. Mas vai jogar Jadson e Rodriguinho na frente. Ou Rodriguinho e Cleison. Cria alternativas. Campinhos com os prováveis times de Corinthians e Fluminense para dar largada no Campeonato Brasileiro. O Maicon não vai jogar ali, ó. Vai jogar o René Júnior. Então, Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Ralf, René Júnior, ali onde está escrito Michael, Romero, Cleison, Matheus Vital e Rodriguinho. O próprio Carille, né, já confirmou hoje que o René Júnior provavelmente vai, o Michael tá fora da partida. O Jadson também? E o Jadson também. Mas por opção ou por contusão? Por opção. Por opção. Por opção. O Matheus Vital, o Olha Cleison, só. o Romero ganharam espaço. Olha que interessante, não estamos falando do Roger nesse time ainda. Eu ia dizer, com o Roger nesse time, o Jadson perde a condição de titular. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Sequer está o Roger nesse time e nem aparece o nome do Jadson. Não. Ou seja, o Jadson, que foi tão importante durante um período do Campeonato Brasileiro do ano passado, sequer aparece aí nessa... Pro Roger entrar ali, quem sai, hein? Ele vai mexer com o Romero, provavelmente. Ou o Cleison. Os dois volantes. Mais o Cleison. Ele vai mexer com os dois volantes. Os dois volantes ele não vai mexer. Então serão... Matheus Vital tá com essa bola toda? Serão Ralf e René Júnior. O Vital, titularíssimo absoluto. Numa ponta, na outra brigam Romero e Cleison, o Rodriguinho e o Roger enfiado, quando jogar com o Roger. Muito bem, tá aí, portanto, o Corinthians. Esse é o time do Corinthians mais provável para jogar domingo, 4 da tarde, contra o Fluminense. E o Fluminense, hein? O que pode arrumar nesse Campeonato Brasileiro? Time do Abelão, Júlio César, 3 zagueiros, Renato Chaves, Gum e Ibanhes. Aí uma linha de 5 com Gilberto, Richard, Jadson, Sornossa e Ayrton Lucas. E mais lá na frente, Pedro, que já desperta interesse de Milan e Roma, hein? Saiu essa informação no Gazeta dello Sport. E Marcos Júnior. Fluminense apresentou hoje o João Carlos, atacante que veio da Cabo Friense, e está aí negociando com o Kleber Gladiador. E o Fluminense, hein? Eu acho que o Fluminense é um time de bloco intermediário. Eu acho um time de bloco intermediário. Que o Abel fez muita coisa com esse time, o time está melhor do que no ano passado, tá. Mas o padrão que a gente tem é o Campeonato Carioca. Quando ele jogou contra o Avaí na Copa do Brasil, ele foi eliminado. Então é preciso ter muita atenção ao que vai acontecer com o Fluminense, reforçar a equipe. Desse ponto de vista, a experiência do Kleber pode ser útil. Eu não apostaria no Kleber, não. O Kleber, no ano passado, o Coritiba sentiu muito a ausência do Kleber porque ele foi suspenso, né? Um período longo. Mas ele vem de uma experiência no Coritiba e o Coritiba foi rebaixado. Isso à parte, para compor o grupo da experiência, pode ser útil. Acho que o Fluminense vai ter um sistema diferente. Eu não enxergo o 3-5-2. Eu acho que ele joga 3-4, os dois, Sornossa e Marcos Júnior, flutuando, e o Pedro na frente. Quando perde a bola, voltam os dois laterais e fazem a linha de 5. Mas vai depender muito do que o Abel queria no ano passado. Jogar com 3 zagueiros para diminuir
o vazamento da defesa, para aí tentar se estabilizar no bloco do meio um pouquinho para cima. O Fluminense, ano passado, ele... Desculpa, Edmundo. Não, eu só ia dar um adendo, que me lembrou um cara que eu gostava muito, que eu gosto muito ainda, né? Trabalho ainda como jornalista esportivo. O Fluminense, uma grande interrogação. Pode fazer partidas brilhantes como fez contra o Flamengo, o Avalone. O grande Avalone, um abraço, E pode fazer partidas ruins como fez contra o Avaí. Desculpa. Fluminense, interrogação. Homenagem ao Avalone. O Fluminense, se a gente voltar no tempo, no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Fluminense chegava com uma perspectiva legal, positiva. Ele tinha feito um campeonato estadual em que se dizia que o Abel tinha arrumado o time, tinha dado um padrão tático ao Fluminense, era um 4-1-4-1, que variava para um 4-2-3-1, que o Douglas saía e tal. Tinha jogado o estadual a maior parte sem o Scarpa, então o Scarpa ia voltar e tal. E daqui a pouco, quando o Scarpa volta, o Sornosa machuca, e aí começa a mexer daqui, mexer de lá, mexer da colar, o Richarlison vai embora, o Wellington Silva vai e volta, e o Fluminense foi ladeira abaixo, se salvou do rebaixamento, comemorou que se salvou do rebaixamento. Então a gente não pode, assim, acho que a impressão que o Fluminense deixou no estadual foi uma boa impressão. Sim. O Abel deu uma arrumada na casa ali, segurou um pouco com os 3 zagueiros, no contra-ataque é um time forte, mas você vê assim, na conta do chá. Será suficiente para encarar 38 rodadas de Brasileirão? Assim, o Marco Júnior é o cara para ser o atacante, um atacante decisivo ao longo de 38 rodadas. Se o Pedro tiver um problema, ou será que o Pedro já está pronto para assumir essa responsabilidade de ser o homem-gol num campeonato brasileiro? E se o Sornosa tiver uma outra lesão? Como teve ano passado. Assim, não tem jogador para substituir o Sornosa no time do Fluminense. Não tem elenco, né? Então falta... Você vê assim, o ano passado chegou prometendo e decepcionou. Será que esse ano vai ter fôlego para ir mais longe? Será, rapaz? Lembro que, Sada, para a sua alegria, o Campeonato Brasileiro começa e agora aumenta absurdamente o número de palpites. Hoje, por exemplo, nós vamos palpitar 8 jogos. Na segunda-feira, mais 2. Tá bom, Quesada? Então se prepare que daqui a pouquinho... Proporcionalmente aumenta também a possibilidade de eu errar praticamente todos. A sua humildade continua marcante. 2 verdades absolutas. O mito dos palpites vai palpitar ainda mais Leandro Quesada, daqui a pouco o Bolão Fox. E o Flamengo, hein? O Flamengo vem aí com Maurício Barbieri como treinador e estreia amanhã contra o Vitória na Bahia, na iminência de perder... talvez o seu principal jogador dos últimos 2 anos. Vamos às informações com o Álvaro Loureiro. Amigos dos canais Fox Sports, o Flamengo fez na manhã dessa sexta-feira, aqui no CT Ninho do Urubu, o seu último treino antes da estreia do time no Brasileirão, contra o Vitória, no Barradão. Aqui no Flamengo, atenções voltadas ao atacante Everton, que interessa ao São Paulo e deve deixar o clube. Nesta sexta, ele treinou normalmente, mas nem viajou com o grupo para Salvador. O contrato do atacante com o Flamengo vai até o fim de 2019 e a multa rescisória é de 4 milhões de euros, quase 17 milhões de reais. O São Paulo estaria disposto a pagar a multa. Metade iria para o Flamengo e a outra metade para o agente do atleta. Everton tem 265 jogos e 39 gols pelo clube. A notícia de que o atacante pode deixar o Flamengo pegou os companheiros de surpresa. A gente fica sabendo através das notícias, o Everton é um jogador de extrema importância, é um jogador que todos conhecem já faz tempo, tem a confiança de todo o grupo. É lógico que essas questões pessoais são decididas entre ele e a diretoria, né? Então a gente prefere não se intrometer nesse ponto. Mas o que eu posso falar do Everton é que o que diz respeito ao nosso time, né, ao quanto ele é importante para o nosso time. Depois de ficar de fora da final do Carioca e comandado pelo ainda técnico interino Maurício Barbieri, o Flamengo vai tentar estrear com o pé direito na principal competição nacional, mesmo jogando fora de casa. Para a gente começar esse jogo contra o Vitória é de extrema importância, né? Até mesmo porque ontem foi conversado que sempre é bom iniciar com vitória o brasileiro, né? Eu acho que nosso time vem em 2 semanas de preparação, houve uma troca de treinador e é normal. E esse tempo que a gente teve de trabalho com o Maurício, a gente conseguiu voltar, né? Aquela confiança que às vezes fica um pouco em dúvida, né? Depois daquela
eliminação no Carioca. Estamos contentes, estamos confiantes e esperamos fazer uma boa estreia lá no Barradão e poder voltar com os 3 pontos. Vitória e Flamengo se enfrentam nesse sábado no Barradão. Álvaro Loureiro, do CT Ninho do Urubu, para os canais Fox Sports. Bacana, muito obrigado, Álvaro Loureiro. Já os times prováveis de Flamengo e Vitória. Vitória e Flamengo para o jogo de amanhã, 7 da noite no Barradão, abrindo o Campeonato Brasileiro. O negócio é o seguinte, o Benja já trouxe essa informação no Fox Sports Rádio e a minha fonte é a mesma do Benja, um amigo nosso, influente, que vocês conhecem muito bem, e esse nosso amigo pegou o telefone e ligou e falou diretamente com Carlos Leite, que é o empresário do Everton. Carlos Leite está em Portugal e Carlos Leite falou para o nosso amigo o seguinte: o negócio já está fechado. Everton vai para o São Paulo, só falta o anúncio. Mas o negócio já está fechado. O Álvaro Loureiro, quando esteve no Flamengo, foi hoje pela manhã, a coletiva na hora do almoço, e ainda não tinha acontecido essa evolução, por isso é importante fazer essa atualização agora. Carlos Leite, para um amigo em comum nosso aqui, disse ao telefone: negócio fechado. Everton não joga mais no Flamengo, meus amigos. O impacto disso para o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Eu acho que foi um descuido do Flamengo. Descuido porque a informação é que o Everton está saindo porque acha que ele não foi valorizado em termos de salário na comparação com o restante do elenco. E por isso o empresário começou a trabalhar buscando outro clube. E o Everton, se não é o melhor jogador do time, é o segundo com o Paquetá. O Paquetá agora caiu de produção. O Paquetá estava muito bem, o Everton sempre muito regular. Em termos de regularidade, nos últimos 2 anos, ele não é o melhor? Não? É sim, o melhor. Então, eu não estou dizendo que você tem que, porque o cara é o melhor do time, você tem que contratou o Diego, e o Diego vem por um salário 3 vezes maior do que o do Everton. Não é por isso que você tem que pegar o cara e falar assim, vem cá, vou te igualar ao outro. Não é. E muitas vezes o empresário vai dizer para ele, olha lá, você está ganhando metade do cara. Nem sempre é. O valor não é quanto. O seu valor é o seu valor. Não importa quanto o outro está ganhando. Importa quanto você vale. O que ele está achando é que ele vale. Ele está sendo remunerado por menos do que ele vale. E nesse ponto acho que falta um cuidado. Que é chamar o cara e falar assim, vem cá, olha, eu não posso te dar X, mas se você está jogando de uma maneira tal que eu preciso renovar teu contrato por mais 2 anos, eu vou te dar meio X. Vou te dar 3/4 de X. Para você ficar feliz aqui. Então eu acho que teve um descuido, porque se o Everton está saindo, por não estar se sentindo valorizado, tem um descuido ali. Para o São Paulo vai ser excelente. O Everton não vai montar um novo time do São Paulo. Ele vai compor um novo bom time no São Paulo à medida que o São Paulo consiga montar um time. Então ele não vai chegar e falar, instalar o dedo, o Everton chegou, mudou o São Paulo. Mas ele ajuda, ele tem velocidade, ele tem poder de marcação, ele fecha o lado esquerdo se quiser fazer um 3-4-3, se quiser fazer um 3-5-2, se quiser jogar no 4-2-3-1, ele joga do lado esquerdo também. Então ele faz funções diferentes, ele joga até do lado direito, embora não seja a dele. Então acho um grande reforço para o São Paulo. Melhor contratação de todas que estão sendo anunciadas nesse momento, disparado. Para mim, dúvida nenhuma, o Flamengo perde o melhor jogador das últimas 2 temporadas. Taticamente, um jogador fundamental para o Flamengo, faz muito bem aquela faixa esquerda. Não há outro jogador no elenco do Flamengo, embora com um dos 2 melhores elencos do Brasil ao lado do Palmeiras, não há dentro do elenco alguém que faça a mesma coisa que o Everton fez nesses últimos tempos, tanto na hora de defender como na hora de se projetar ao ataque. Eu não sei como explicar isso na gestão de futebol do Flamengo. Como é que o Flamengo conseguiu perder um jogador desse quilate? Sinceramente, eu não consigo. Você falou em gestão de futebol. É inimaginável, é uma pancada no meio do Flamengo. E a gente fica falando em termos de gestão, o presidente é o mesmo, mas o Flamengo acabou de trocar o seu diretor executivo de futebol, a cabeça do futebol do clube. A informação é de que em janeiro ainda era o Rodrigo Caetano, diretor executivo do Flamengo. O clube fez uma proposta ao Everton que não aceitou a proposta. E aí, em cima do que o PVC estava colocando aqui, de não ter se achado valorizado. Mas a saída se dá logo depois da chegada do novo diretor executivo. Sim. E vai cair no colo dele isso também. Vem cá, você acabou de chegar, não tem técnico, o Flamengo não consegue achar um técnico,
E o Flamengo perde seu principal jogador, ou pelo menos, talvez não no imaginário das pessoas, mas de fato dentro de campo, o melhor. Para mim, o Paquetá acima dele hoje, mas um jogador importantíssimo dentro de campo para o time do Flamengo. Isso cai um pouco na conta do Noval, que acabou de chegar. Como você não conseguiu impedir isso? O Flamengo não tem técnico, o Flamengo foi eliminado do Campeonato Carioca. Fica um vácuo de poder, de força de um clube como o Flamengo se impor no mercado. Como o Flamengo, que está com salários em dia, se fosse alguns anos atrás, você entenderia. Não, salário é atrasado, a estrutura é ruim, problemas internos. O cara vai para o São Paulo. Não, nesse momento o Flamengo está tudo bem, tem dinheiro, tem um time com nomes fortes. Aí o cara, não, vou embora. Então cai muito em cima, uma bomba em cima no isso colo é da diretoria do importante. Está Flamengo. saindo de um clube que está financeiramente mais organizado do que o São Paulo. Nesse momento, o Flamengo é mais grande, organizado quer disputar Campeonato Brasileiro, se deixa na véspera da estreia do campeonato, sai seu principal. Parabéns ao São Paulo, parabéns ao São Paulo pela contratação. E o Flamengo perde aí um jogador importantíssimo. E aí, Savoia? Ó, eu vou na contramão de tudo que vocês estão dizendo. Eu acho que é um jogador já com 29 anos. O Flamengo tem 50%, não sei quando vence o contrato. Para ele ficar feliz... Final de 2019. Então, para ele ficar feliz, em 2019 o Flamengo vai ter mais 2 anos. Mas tudo bem, aí dá para ficar. Para ele ficar feliz, o Flamengo vai ter que bancar. Muito provavelmente, a gente tem que analisar o futebol. A gente analisa o futebol só aquilo que a gente vê em campo. Savoia, só um adendo, rapidamente. Pois não. O Flamengo tentou manter o Everton, oferecendo para ele 40% de aumento e um contrato até 2020, esticando até o final de 2020. Não foi o suficiente. O Everton está indo para o São Paulo. Então, você tem que absolver o Flamengo, pô. O Flamengo tentou. Não acho, não. Como? O cara não quer? Não é isso. Pô, 40% com contrato de vigência? Savoia, você está olhando hoje. Mas a gente tem que voltar a um ano atrás, ou um ano e meio atrás, quando chegou Diego e quando chegou Everton Ribeiro, para jogar numa posição muito parecida com a do Everton, com muita valorização. Então o dinheiro tinha para no passado, valorizar quem estava performando. Há um erro de administração. Não é porque eu tenho 2 anos de contrato a mais com o jogador que eu vou ficar tranquilo. Você tem que olhar qual é a multa rescisória dele, certo? 15 milhões. É barato para um jogador da natureza que entrega. É muito mais barato para o Flamengo. Muito mais barato para o Flamengo o Everton do que Diego e Everton Ribeiro. Entregou muito mais. Porque ele entrega muito mais, ele tem muito mais regularidade. Então, com esse jogador, um time de futebol, eu entendo que se faz assim. Esse aqui tá bem, esse aqui me entrega o que eu espero, esse aqui tem que ficar. Claro. Então eu tenho que cuidar dele, tenho que ser mais atencioso com ele para com os outros. Ou é diferente disso? Não. Então, houve um erro de estratégia, não cuidaram como deveriam, e aí vai perder o seu melhor jogador, ou um dos seus melhores jogadores, que eu também entendo que o Paquetá é uma das peças importantes desse time. E o pior, você reforça muito um adversário direto. Eu posso discordar da discordância do Savoia? Rapaz. Lógico, tem toda a liberdade. Savoinha, o Roger que está chegando no Corinthians elogiado por você, o quesito idade etário não tem. Não, mas o custo é outro, né? Não, mas espera. O custo é outro. Ele tem 30... Corinthians não está pagando pelo Roger. Mas tá dando lucro que não produz, mas diferente. vai pagar salário, não tem custo zero. É isso que eu estou dizendo, Savoia. E um detalhe, ele está com 33 anos, o Roger. Agora, não dá para criticar a vinda do Roger, porque o Corinthians está trazendo um jogador que não tem no elenco para essa posição. E o São Paulo está trazendo um jogador que também não há no elenco. Então, eu discordo da discordância, a respeito de sua opinião, mas o São Paulo está fazendo um baita do negócio. E olha... E o Flamengo está vacilando? Pegar um trombone, passar em frente da Gávea e fazer um barulho grande pela perda do mas não tenha dúvida. Agora, nenhuma. companheiros, o elenco do Flamengo é bom, certo? Sim. A vida no Flamengo sem Everton, eu tenho a impressão. O tempo vai mostrar. Claro que há. E agora, como o Maurício Barbieri, que é uma incógnita,
né? Vai amanhã fazer o seu primeiro jogo como treinador neste momento do Flamengo, um treinador que está iniciando a carreira, com passagem por Guarani, Desportivo do Brasil. E agora, o Everton não foi para Salvador, o Everton não joga mais pelo Flamengo. Savoia, sem Everton, como montar esse time do Flamengo? Quem pode ser o substituto do Everton no time do Flamengo? Nós temos aqui um time... Posso falar uma outra coisa? Pode, claro. Talvez essa insatisfação não seja só financeira, não. Valorização? Não seja só isso, não. Os 2 ou os 3 últimos treinadores insistiam em colocá-lo como lateral esquerdo. Ele arrebentando lá na frente como atacante, e aí para sobrar espaço para o Vinícius Júnior ou para Everton Ribeiro, enfim, para sobrar espaço lá na frente, botavam ele, sacrificavam o melhor jogador do time. Porque antes do Paquetá ele era disparado o melhor jogador do time. Bem claro, né? Pode passar... Oi? Contra o Botafogo isso ficou claro. Então, mas pode passar pela insatisfação nesse sentido também, não é só financeiro. Sim. Cara, eu ganho pouco, ainda tenho que correr pros outros. Oi? Correr pros outros. Correr pros outros, me sacrificar, jogar no lateral. Então, assim, houve um erro ali administrativo. Então, sim. Agora, ele ganha pouco perto dos outros, quer embora, gente. É importante frisar O jogador isso, quer ir embora. O jogador tá 40%, eu acho que um aumento bem legal. E não são só 40%, são mais 2 anos de contrato. Mais 1 ano de contrato. Esticou até 2020. Então, mas ele não quis chegar. Então, mas é 3 anos, que ele tem no São Paulo para ganhar mais. Dois que ele tem. A questão, ô Savoia, é exatamente essa que você colocou. Há quanto tempo um jogador não queria ir embora do Flamengo? Eu acho que passa por... E isso, você estava falando de negócio, que é um bom negócio, porque vai pegar dinheiro, poderia pegar menos ano que vem e tal, não sei o quê. Mas o maior negócio do futebol é a imagem, é a marca do clube. É valorizar a marca do clube como um clube de ponta no futebol, o clube do mais alto nível. E quando um jogador chega, apesar de toda a reestruturação administrativa e física do Flamengo, e fala, eu quero ir embora, isso é um soco na imagem do clube, na marca do Flamengo. Do Campeonato Brasileiro. Eu vou entrar no Campeonato Brasileiro para ganhar o campeonato. E aí perde o seu principal jogador. Isso é um capital que o Flamengo deixa de ter. Minha gente, Everton não é mais jogador do Flamengo. Um time provável para amanhã do Flamengo contra o Vitória. Diego Alves, Rodinei, Hever, Juan ou Rodolfo, René ou Trauco. O Rodolfo tá suspenso. Então é o Juan. É o Juan. O Rodolfo tá suspenso, o Viseu também, em função do episódio lá no final do ano passado. Lembrando que essa aqui é uma projeção aí pro restante para iniciar o campeonato, mas amanhã a informação importante do PVC, Rodolfo está fora, o Juan vai jogar. A dúvida lá na lateral esquerda entre René e Trauco. Cuejar, Paquetá, Diego, Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. Tá bem substituído o Everton aí? O Vinícius Júnior pode deslanchar, jogar ele pro lado esquerdo em vez do lado direito, como o Carpegiani queria, e de repente ele deslancha. Você tem a opção de jogar com o Arão de segundo volante e o Everton Ribeiro na ponta esquerda. Substituição tem. Montar um Tem reposição? Não, o Flamengo ou precisa ir no mercado contratar? O Flamengo, assim, não tem nenhum elenco no futebol brasileiro que você fala assim, o elenco do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. Sim, quantos jogadores vão jogar a Copa do Mundo? Então, é diferente do Palmeiras do Edmundo de 93, 94, tinha 6. Que eram outros tempos. O Massinho foi pra Copa do Mundo, Zinho foi pra Copa do Mundo, Edmundo disputou eliminatórias, o Evandro disputou eliminatórias. É diferente. Era uma outra Agora, o problema do Flamengo não é falta de jogador, é montar o time. O Everton, eu acho que o símbolo de sair na véspera do campeonato é que é traje. Sabe o que me impressiona? Eu não sei se esse é o time que vai a campo amanhã contra o Vitória da Bahia. Mas para que a troca de treinador se a configuração tática é a mesma e os jogadores são os mesmos? Edmundo, vou te dar uma informação. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? O time que vai amanhã... Na teoria, é a mesma coisa. Na teoria vai jogar o mesmo futebol, gente. Ed, o time que vai amanhã provavelmente terá o Pará no lugar do Rodinei, o Pará no lugar do Rodinei e o Arão no lugar do Everton Ribeiro. Esse é o mais provável time, pelo que os nossos companheiros viram no treinamento do BBL ao longo da semana. João, cada time no Brasil tem um DNA. Né? Tudo bem que pode ter sido da década passada ou até do século passado, porque o século novo começou há pouco tempo. Mas assim, antes o Mineirão tinha uma grama alta, o gramado era maior, enfim, Maracanã, as pessoas se impressionavam, né? Porque tinha 110 metros de comprimento. Tinha 110 metros de comprimento, tinha
a geral, 200 tinha mil lugares. 200 mil lugares, enfim, cada um tinha uma particularidade. Hoje me impressiona que, eu não sei se o erro é nosso aqui, se é do Carloto, ou do seu boneco da Fiel, mas não precisa, para que a saída do Carpegiani se o Barbieri monta o Flamengo de forma idêntica ao que decepcionou há 2 semanas atrás? Eu estou recebendo uma informação aqui de uma pessoa forte lá de dentro do Flamengo. Grande conselheiro, hein? Isso aqui é um grande rubro-negro. E muito bem informado. E ele está me garantindo aqui na mensagem que eu recebo via WhatsApp que o substituto na formação do time, que pensam de início, do Everton será o Paquetá, e isso abre espaço para que o Everton Ribeiro volte ao time do Flamengo. Então seria Everton Ribeiro de um lado, Paquetá do outro, com o Diego centralizado. O Vinícius Júnior ainda permaneceria como opção no banco de reserva. E aí entraria um outro volante. Entraria um outro volante. Seria isso. O Paquetá entraria no espaço ali do Everton, o Everton Ribeiro jogaria pelo outro lado, o Diego centralizado, Cuéllar e William Arão. Na verdade, não muda muito. Volantes. Também não muda. Segue sem mudar muito. Na verdade, o conselheiro aqui acompanhou os treinamentos e tal. Grande conselheiro, obrigado pela audiência, pela informação. Na verdade... Ou seja, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. É claro que vai fazer falta. Claro que vai fazer falta. Você pode substituir um jogador, ninguém é substituível, mas você não vai manter a produtividade dele com quem está entrando. Não vai. O Paquetá, de todos os jogos que eu ouvi fazendo com a camisa do Flamengo, os melhores rendimentos foram jogando onde joga o Diego, por dentro, centralizado, não é nem por um lado nem pelo outro. Só que não pode tirar o Diego do time. Não, ele não pode. Eu acho até que não tem que tirar, mas tem que montar o time de um jeito que ele renda. Agora, mas o Paquetá rende mais naquela função. Qual é o ponto? Eu ia falar, eu me perdendo sozinho. O Everton Ribeiro do lado esquerdo, o Everton podia até sair pela questão, me achei, o que eu queria dizer. O Flamengo ofereceu 40%. Tá bom, o Everton não quer e quer ir embora. Tudo bem. Se o Flamengo ofereceu 40% e você sabe que o cara não quer ir embora, sabe o que você faz? Uma semana antes do início do campeonato, você negocia. Você liga pro São Paulo e fala, estamos negociando o Everton com o São Paulo. Por quê? Aí você explica. Vem a público e diz, a gente fez uma proposta de renovação de contrato, ele não aceitou, desta maneira achamos que o melhor cenário é, uma semana antes de começar o campeonato, negociar o jogador. Perfeito. O que não pode é o símbolo, é perder o jogador, que tem muita importância para o time que, em tese, vai disputar o campeonato que não ganha desde 2009 e perder esse jogador na véspera da estreia. É uma outra informação ainda. Existe a possibilidade, que não está confirmada, de que Diego seja Souza. colocado um jogador nessa negociação. Quem Diego é essa voz? Eu não sei. Diego Souza? Eu vi um zum aqui em São Paulo, Diego Souza, que São Paulo. Ontem, no jogo pela Sul-Americana, o Aguirre nem levou o Diego Souza. O Diego Souza ficou aqui, que é uma contratação reconhecidamente mal feita do São Paulo, pagou 10 milhões, e a ideia do São Paulo era oferecer o Diego Souza pelo Everton. O Flamengo já se manifestou dizendo que neste momento, até por ter Diego, Everton Ribeiro, não interessa nesse momento, exatamente por já ter esses jogadores. Mas eu também ouvi isso. Mas tirando o Diego Souza, existe a possibilidade de algum outro jogador entrar nisso aí. Eu escolheria o Lisiero, se eu fosse um garoto, aquilo que o Corinthians fez com o Matheus Vital, que pode ser uma tendência no futebol brasileiro, você aproveitar jogadores jovens com potencial para ganhar lá na frente, ter retorno técnico. O Lisiero é um jogador de futuro. Savoia esquece. O Flamengo não quer negociar. O Flamengo ou paga multa, ou o Everton permanece. Não tem essa história de entrar jogador como forma de pagamento. Essa informação eu não tenho. Sinceramente, você está falando... Porque se essa diretoria do Flamengo, desculpa a verdade que eu vou falar aqui, aceitar negociar troca de jogador, é assinar embaixo o atestado de incompetência. Porque já com o pagamento da multa, que aí o clube não tem o que fazer, é a vontade do jogador que permanece, já vai ser um erro não ter procurado o jogador anteriormente para resolver essa questão. Se colocar jogador no meio, então, aí é... A informação que eu recebi, Edmundo, porque como já foi citado aqui,
o Flamengo receberá 50% do valor, 7 milhões e meio de reais. A outra metade vai para o Carlos Leite, que é um empresário. Então, numa forma de compensar o Flamengo, que não receberia a multa na totalidade, poderia ser incluído um jogador e que estaria havendo uma conversa entre as partes. Olha, tem esse jogador aqui, vocês aceitam negociar? É possível para compensar exatamente essa parte financeira que o Flamengo, por contrato, acaba perdendo. Que seja assim, a gente até... Agora quem, hein? Eu até considero que o Flamengo vai querer a grana mesmo, mas incluindo algum jogador, eu sinceramente não vejo o Diego Souza... A grana virá, Quesada, 7 milhões e meio. Tá. O que pode vir é mais um jogador junto com 7 milhões e meio. Perfeito. Digamos que seja o Diego Souza. Digamos que seja o Diego Souza. Você está falando do Diego Souza com o Savoia. Perfeito? Mas o Flamengo já rechaçou o Diego Souza. Mas digamos que fosse. Onde o Diego Souza vai entrar nesse time? Não vai entrar, não. Já tem tanta gente para fazer a função dele no time? Exatamente. E é por isso que o Flamengo falou, não, esse aí não nesse momento, porque já tem o Everton Ribeiro. Agora, o Lisieiro citado pelo Savoia, aí esquece, viu, Savoia? Porque o São Paulo não vai liberar o garoto. Mas que ele mas às vezes para ter o Everton, libera. Sim, mas ele se encaixaria... Se bem que pagando a multa não depende, né? Ele se encaixaria muito bem nesse time do Flamengo. Ele faz mais para jogar por ali. Ele faz mais do que o Arão tá fazendo, por exemplo. O Arão que está sendo confirmado como titular amanhã, hein? Muito bem, então vamos mostrar aí também, tem um campinho do Vitória também para o jogo de amanhã? Nós mostramos ali o provável time do Flamengo, Everton Ribeiro e Paquetá jogando lá pela esquerda no lugar do Everton, essa é a informação que temos. E o Vitória, do Wagner Mancini, vai com o Kaique, Rodrigo Andrade, Ramon, Canu e Pedro Botelho. Iago, William Correia, Bal e Johan, do lado direito o William Farias, lá pela esquerda o Rainer e o Denilson. Esse é o time do Vitória para receber o Flamengo amanhã lá no Barradão. O Vitória é candidato ao rebaixamento? Eu acho que é. Ele começa com muito problema, tem muita gente no departamento médico. Amanhã pode voltar o Lucas para a lateral direita. Pode voltar o Lucas, né, que estava no Fluminense. Lucas estava no Fluminense. Palmeiras. Pode voltar o Fernando Miguel no gol, porque o Kaique foi uma tragédia. O Kaique estava jogando muito bem contra o Internacional, tomou um peru no final do jogo. É verdade. Fez uma defesaça na bola do Nico Lopes, logo depois meteu a bola para dentro. Foi gol contra do Kaique, não foi gol do Alessandro. No meio, o Iago deve vir um pouquinho para o lado direito, o William Correia e o William Farias como os dois volantes, o Denilson escapa um pouquinho como o atacante Denilson pelo lado. Que estava no São Paulo, que foi jogou no Havaí, né? Foi do Havaí. Né? Aliás, o Denilson é uma boa história para pensar na questão do Everton, que eu acho um bom reforço para o São Paulo, como a gente disse agora há pouco. Agora, é engraçado, né? Perguntar para o Denilson por que ele quis sair do São Paulo. Por que tão rapidamente ele quis sair do São Paulo? Porque o Denilson saiu do Havaí achando que ele ia chegar no paraíso e descobriu que ele estava na consolação. Não era exatamente o que ele estava imaginando. Agora, o São Paulo está no processo de reformulação, né? Com o Raí, com o Ricardo Rocha. Tá diferente do ano passado, vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou enxergando o Vitória pronto para começar o Campeonato Brasileiro. Não está no melhor momento. Dizer que vai cair... O campeonato vai terminar já 9 de dezembro, vai acontecer um monte de coisa. Mas eu acho uma possibilidade. Mas é uma possibilidade histórica. Nos últimos anos, quando não caiu, o Vitória ficou ali perto de cair. Tem sido assim. A gente não vê uma guinada na história do clube baiano para dizer, não, agora ele cresceu, ele agora vai brigar numa outra faixa. Pode até acontecer um ano ou outro dele ficar ali no 10º lugar, 12º, mas normalmente ele fica. Quando não caiu recentemente... Dá sinais, né? Ele fica ali 15º, 13º, tentando se segurar